Por que não mudamos mesmo querendo mudar? Há uma ilusão elegante, mas profundamente equivocada, a respeito do ser humano, a de que ele vive segundo aquilo que pensa. Não vive, ou ao menos não vive na maior parte do tempo. O homem, essa criatura tão orgulhosa de seus argumentos, tão enamorada de suas convicções, tão afeita a discursos, normas, disciplina, autonomia e propósito, é com frequência conduzido por camadas muito mais antigas do que suas ideias. Antes do raciocínio, houve o susto. Antes do plano, houve a carência. Antes do projeto de futuro, houve a necessidade urgente de sobreviver ao presente. Eis a questão que quase ninguém admite sem certo constrangimento. Não fracassamos nas mudanças de hábitos apenas porque nos falta método, dieta, agenda ou vergonha. Fracassamos muitas vezes porque aquilo em que nós desejamos é bem mais novo e delicado e mais lento que aquilo que exige alívio, proteção, prazer imediato e preservação. A razão descreve metas, emoções primárias decidem a presença, a pressa e o gesto. Há no ser humano uma arquitetura antiga, esculpida não para excelência moral, mas para permanência, para sobrevivência. O cérebro não surgiu para produzir coerência estética entre intenção e conduta. Surgiu para detectar ameaça, buscar recompensa, evitar dor, procurar vínculo, reagir ao abandono, defender-se da perda, economizar energia e garantir continuidade. Em termos neurobiológicos, isso significa que grande parte da vida psíquica é organizada por sistemas afetivos rápidos, automáticos e pré-reflexivos. O que chamamos de maneira simplificada e de emoções primárias não são caprichos da personalidade, são programas biológicos de sobrevivência. Medo, raiva, busca, apego, aversão à dor, necessidade de segurança. Tudo isso opera com impressionante velocidade e com notável poder sobre a nossa conduta. Por isso, tantas vezes a pessoa não deixa de mudar porque não entendeu. Ela não muda porque no exato momento em que precisa sustentar uma decisão superior, foi capturada por um estado interno mais primitivo e mais imperioso. O medo pede recuo, a ansiedade pede alívio, a solidão pede compensação, o cansaço pede economia, a frustração, reparação imediata, e a razão que havia feito tão belo discurso na véspera torna-se uma espécie de secretário tímido diante de um soberano antigo, o afeto. É necessário dizer isso com clareza, porque há crueldade demais na forma como interpretamos as falhas humanas. Chamamos de indisciplina aquilo que às vezes é uma desorganização afetiva. Chamamos de preguiça aquilo que não raro é exaustão neurobiológica. Chamamos de desinteresse aquilo que pode ser desalento. E chamamos de falta de compromisso aquilo que em certas almas é apenas o governo silencioso de circuitos emocionais que aprenderam ao longo da vida que sobreviver hoje importa mais do que florescer amanhã. A mudança de hábitos exige uma competência que raramente é descrita com a solenidade que merece, a capacidade de suportar estados internos sem se entregar a eles. Veja a delicadeza e a dureza dessa tarefa. Não se trata apenas de saber o que comer, quando dormir, como treinar, quantos passos dar, quanto meditar ou quantos livros sobre saúde ler. Trata-se de antes de permanecer inteiro, quando o medo visita, quando a angústia aperta, quando a recompensa rápida se oferece como sedução, quando o desconforto da transformação parece maior que o sofrimento conhecido de permanecer igual. Porque mudar dói, e dói não apenas no corpo, mas sobretudo no psiquismo. Todo hábito antigo, mesmo nocivo, oferece algum tipo de previsibilidade. E o cérebro humano tem uma íntima afeição pelo previsível. O conhecido, ainda que insuficientemente frequente, parece mais seguro do que o novo, ainda que benéfico. Eis porque tantas pessoas preferem reincidir em padrões que os diminuem a atravessar a instabilidade provisória que precede o crescimento.
Não é loucura, é conservação, é fisiologia emocional, é o organismo defendendo-se do incerto. Nesse ponto, convém distinguir uma verdade nobre de uma desculpa pobre. Dizer que as emoções primárias comandam grande parte da vida não significa absorver elas e a passividade, mas compreender o campo real no qual a liberdade humana precisa ser construída. A verdadeira mudança não acontece quando a pessoa adquire mais informação, acontece quando ela adquire maior capacidade de regulação. O problema central, portanto, não é cognitivo apenas, é afetivo. Não basta ensinar, é preciso reorganizar. Não basta convencer, é preciso treinar o organismo a tolerar frustração, demora, ausência de recompensa imediata e pequenas doses de desconforto sem regressar a cada vez ao velho refúgio. Talvez a maturidade em seu sentido mais alto seja isso, fazer com que a consciência assuma pouco a pouco o governo de forças que jamais deixarão de existir, mas que não podem continuar reinando sozinhas. O medo continuará falando, o desejo continuará falando, a busca por alívio continuará falando, mas a vida humana começa a ganhar estatura quando essas vozes deixam de ser ordens e passam a ser apenas vozes. Então compreendemos, com uma espécie de tristeza serena, que mudar hábitos de vida não é simplesmente trocar comportamentos, é refinar a alma, é educar o sistema nervoso, é ensinar o corpo a não confundir desconforto com perigo, é ensinar a mente a não chamar de necessidade aquilo que é apenas urgência emocional e fazer com que o sujeito deixe de ser arrastado pelo instante e passe a participar do próprio destino. No fundo, a pergunta não é por que eu sei tanto e ainda não mudo. A pergunta correta, mais honesta e mais profunda é: quais emoções antigas ainda governam silenciosamente as minhas escolhas? Porque é nesse território, e não apenas no da informação, que se decide a transformação verdadeira. E talvez seja essa parte mais humana de todas. Não somos derrotados na maior parte das vezes, pelo que ignoramos, mas pelo que sentimos antes de pensar.